Vamos estar Vamos lá. iniciando aí mais uma live da Igreja Batista Central do Duque de Caxias. A gente está tentando aí fazer uma coisa diferente, né? Começando esses debates indiretos, né? A proposta desses debates é a gente poder trazer as duas visões, né, defendidas por pessoas que defendem ela, né? Para ser é, mais fiel possível, né? Explicado de forma mais fiel possível. E eu acredito que o embate, né, das visões, né, dá a oportunidade das pessoas aí terem condições de elas mesmas avaliarem, né, a partir das escrituras sagradas, né, quais que faz mais sentido à luz da Bíblia, né? E essa é a ideia, que as pessoas possam ver as visões antagônicas e poderem, à luz das escrituras sagradas aí, elas mesmas, né, com o Espírito Santo, claro, né, conduzindo o processo, elas mesmas chegarem ao conhecimento da verdade acerca da teologia, né? Isso vai falar sobre quem Deus é e sobre como Deus age, né? Enfim, essa é a nossa proposta. Para quem perdeu a live de semana passada estivemos falando sobre calvinismo, né? O título foi O Calvinismo Explicado. Nós convidamos o Francisco Torinho, autor do livro O Calvinismo Explicado, para estar aqui conosco. E a gente fez essa live, ficou muito bom. Tá disponível lá no YouTube da igreja, para quem perdeu, tá? Então depois, não vi. Depois dessa live você pode estar indo lá e vendo também o outro lado, tá? E agora a gente vai falar sobre o arminianismo com Alcino Júnior, que dispensa já explicação sobre quem é, né? Tá conosco várias vezes, já é a quarta vez que participa das nossas atividades. É sempre um prazer enorme ter você conosco, Alcino. Muito obrigado aí por mais uma vez estar disponibilizando o seu tempo aí para estar conosco, aí para nos abençoar aí com o que Deus tem te iluminado, né? O prazer é meu. Eu queria mais uma vez agradecer vocês pelo convite. Sempre uma honra poder participar. E parabenizar também a você, Tiago, e a Igreja Batista de Caxias por essa iniciativa, né? Que é muito importante a gente estar sempre dando voz a discussões teológicas que muitas vezes são negligenciadas, mas que possuem uma importância muito grande. Se não fosse assim, esses assuntos não seriam discutidos já há séculos e séculos por teólogos do mais alto gabarito. E ter um espaço desse numa igreja local para falar é sempre muito interessante, é sempre muito produtivo, tanto para a igreja quanto para nós também, que aprendemos uns com os outros. Né? Eu assisti a live do Tourinho, não pude assistir ao vivo, mas assisti depois. Realmente foi muito boa. E é aquilo, é muito interessante quando você chama um calvinista para falar de calvinismo e um arminianismo e um arminiano para falar de arminianismo, porque você não corre o risco de cair em espantalhos, né? Porque é o próprio defensor daquela corrente que vai estar falando. Então você não vai ter caricatura, não vai ter nada disso, e isso é muito saudável para o debate. Concordo. E eu quero agradecer você pela coragem, né? Porque é sempre difícil, né? Tá nesse tipo de situação, né? Debatendo e tudo mais. Eu sei que você é um cara aí que não foge, né? Por isso que eu te chamo aí várias vezes para a gente tá trabalhando alguns assuntos aí que muitas pessoas acabam fugindo por ser polêmico, às vezes se omitindo. Eu sei que você é um cara É, independente. eu, Pode falar. eu hoje em dia, essa questão específica de calvinismo e arminianismo, eu não tenho mais debatido muito, porque é muito tempo já falando sobre isso. Eu estudo, eu participo de debates sobre esse assunto na internet desde 2004. Então, cansa, né? E a teologia é muito mais do que Sim, isso. sim. Teologia é muito mais do que isso, né? Ainda que esse debate específico de soteriologia tenha tido um boom nos últimos anos, mas a gente que já está nisso há mais tempo, a gente já está estudando outras coisas e tudo mais. Mas não por isso eu deixaria de vir falar a respeito disso, porque é um tema sempre importante. E é como eu disse a você, como é para servir a igreja, então eu acho que sempre é válido. Talvez se fosse uma discussão só de internet e tudo mais, não sei se eu participaria. Mas como é uma coisa para servir a igreja, eu não tenho como rejeitar o convite. Amém. Vamos estar iniciando, né? Eu vou explicar como funcionou a live do Tourinho, que vai funcionar da mesma forma, né? Para tentar ser o mais justo possível.
né? Eu estou tentando ser imparcial na discussão, apesar de ter minha opinião, né? A maioria das pessoas aqui sabe a minha visão, mas a ideia é eu tentar ser imparcial aqui, então só meio que faço as perguntas, tento, né, de repente fazer algum questionamento, tal, mas da forma mais imparcial possível, né? É, funciona da seguinte forma: são 10 perguntas, tá? 4 perguntas foram feitas por mim, perguntas que eu acredito que a maioria dos leigos, né, fariam e tudo mais, tal, né? Essa é a forma que eu tentei fazer as 4 perguntas. 3 perguntas foram feitas pelo opositor da ideia, que foi o Tourinho, e 3 perguntas foram feitas pelo próprio Alcino, que é o defensor da ideia, né? Foram perguntas que ele acredita que sejam importantes para o entendimento, né? Então funciona dessa forma. São 10 perguntas feitas por Torin e são 10 perguntas também feitas por Alcino sobre arminianismo. E os irmãos que quiserem fazer comentários e perguntas, pode ficar à vontade, tá? Nos comentários aqui, né? Que eu vou estar tentando, à medida do possível, né? Ler e estar trabalhando elas, claro, né? À medida do possível, né? Eu acredito que vai dar tempo para responder as perguntas, porque não costuma vir muitas perguntas. Quando aparece, parece poucas. Então, acredito que vai dar tempo de trabalhar todo esse, se Deus permitir. Claro que pode, porventura, de repente, aparecer hoje aí, se todo mundo querer fazer pergunta, aí talvez não dê. Mas. Pô, logo no meu dia. Acredito que não. Acredito que não. Acho que vai dar tudo certo. Então vamos começar. A primeira pergunta, né? Talvez muitas pessoas que estejam aí não conheçam muito bem, né? Ainda mais quando a gente fala, né, de repente, num contexto de debate na internet, né, as pessoas conheçam mais esses termos, o que significa, né? Então, eu sempre gosto de começar perguntando o que é o arminianismo, porque muitas pessoas, né? Eu hoje mesmo estava conversando sobre uma pessoa, né? De uma igreja, a pessoa não conhecia o arminianismo, então acho que é importante você, né, dar esse panorama geral do que é, explicar o que significa isso. Pois não. O arminianismo é uma doutrina, né? Na verdade, um sistema, uma sistematização de um ponto de vista a respeito do processo da mecânica da salvação. Então, o arminianismo ele vai se preocupar em explicar como a salvação funciona, como se dá esse processo, né? Como isso acontece na relação entre Deus e o homem. E isso é fundamental porque a gente mais adiante vai conversar um pouco sobre a importância disso na vida do cristão. Mas, a princípio, o que a gente precisa saber? Por que ela recebe esse nome? Por que esse sistema recebe esse nome, arminianismo? Porque ele foi organizado, ele foi sistematizado por um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, que viveu na Holanda ali no período da Reforma, por volta do século XVI, o finalzinho. E ele, então, vai ser o teólogo que vai organizar esse pensamento. É importante a gente deixar claro que não foi Armínio que criou o arminianismo, porque o que ele fez foi só organizar, e ainda houve uma organização posterior dos seguidores de Armínio, que são os chamados remonstrantes. Mas as ideias defendidas pelos arminianos, elas já estão presentes desde os pais da igreja. Se você pega todos os escritos da patrística, né, que são ali os primeiros séculos da igreja, você vai ver que a posição majoritária ali era a posição arminiana, ainda que não tivesse esse nome. Mas o primeiro teólogo que vai destoar dessa posição é Agostinho de Hipona, que quando jovem defendia essa posição, mas com o passar dos anos ele mudou de posição e passou a defender uma visão mais próxima do que hoje a gente chama de calvinismo, que naquela época também não recebia esse nome. E o que o arminianismo defende basicamente? O arminianismo defende que, uma vez afetado pelo pecado, o homem por si só não tem condições de chegar até Deus. Porém, Deus providencia a graça e, por meio da graça, esse homem agora pode escolher entre seguir ou não a Cristo. Então, o que a graça de Deus faz é libertar a vontade do homem para que esse homem agora possa optar entre aceitar ou não a oferta do Evangelho. Sem a graça, o homem jamais aceitaria a Cristo. Porém, a graça vem para libertar a vontade. Por isso que há um equívoco muito grande que as pessoas costumam dizer que o arminiano defende o livre-arbítrio. Isso é uma imprecisão.
O arminiano, na verdade, defende o arbítrio liberto. Então, nós não defendemos o livre-arbítrio no sentido de que o homem nasce livre para fazer o que ele quiser. O que nós defendemos é a concepção de que o arbítrio, ou seja, a vontade do homem, ela é liberta a partir do momento que a graça de Deus age sobre ele. E aí o que você tem? Você tem a natureza pecaminosa que já nasce com o homem de um lado, puxando esse homem para fazer o que é mal, e aí a graça de Deus vem e equilibra a balança. Agora o homem pode escolher se ele quer fazer o bem ou se ele quer fazer o mal. Note que não há mérito nenhum do homem nisso, porque ele só é capaz de escolher a partir do momento que a graça de Deus age sobre ele. Então, basicamente, o arminianismo defende isso. E aí eu vou explicar rapidamente os 5 pontos principais do arminianismo, só para a gente ter um resumo básico. Tá? Então, vamos lá. O arminianismo tem 5 pontos básicos, que a gente fala que são os facts, porque são 5 letras. F-A-C-T-S. Em inglês seria facts, né? Ou fatos em português. E o que são essas 5 letras? São os 5 principais pontos do arminianismo. O F significa, significa feitos livres pela graça. Então, o primeiro ponto do arminianismo vai defender justamente isso que eu acabei de explicar. O homem nasce escravo da sua natureza pecaminosa, mas a graça de Deus, a graça que a gente chama de graça preveniente, porque é uma graça que vem antes da ação do homem. Essa graça age no homem e liberta o seu arbítrio para que ele agora possa fazer uma escolha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o A, significa a todos expiação. Ou seja, para os arminianos, Cristo morreu por todos os homens e por cada um deles. Ao contrário da concepção calvinista, que o Tourinho falou na última live, que defende que Cristo morreu apenas pelos seus eleitos. Para o arminiano, não. Para o arminiano, a morte de Cristo na cruz foi para toda a humanidade, abrange todos os homens. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, que é o C, é condicional eleição, ou seja, o arminiano defende uma eleição condicional, ao contrário do calvinista, que defende que Deus elege incondicionalmente. Ou seja, Deus olha para a humanidade e diz, eu vou salvar esse e não vou salvar aquele incondicionalmente. Para nós, não. Para nós, a eleição ela é condicional. Ou seja, Deus condiciona a eleição à ação do homem. Portanto, se o homem crê, ele é eleito. Se o homem não crê, ele não é eleito. Como Deus faz essa eleição? Por meio da sua presciência. Então, uma vez que nós entendemos que Deus é eterno e vive na eternidade, Deus não está preso a conceitos de tempo como nós estamos. Nós vivemos presos ao tempo. Então, para nós existe passado, presente e futuro. Deus não, Deus está na eternidade. Então, ele não está preso a esses conceitos de tempo. Para ele, passado, presente e futuro acontecem tudo ao mesmo tempo. Porque ele está na ausência do tempo, que é a eternidade. Então, como Deus elege, ele olhou para o futuro e já sabia quem é que iria crer. E com base nessa presciência, ou seja, nesse conhecimento pré-existente, ele então elegeu. Observe que, diferente do calvinismo, ele não determinou quem iria crer. Ele apenas olhou, viu quem iria crer e, com base nisso, ele elegeu. Com base na fé prevista, ele elegeu. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que é o T, é de total depravação. Nós, arminianos, defendemos, assim como os calvinistas, nesse ponto não há discordância, defendemos que o homem nasce totalmente depravado. Ou seja, o homem nasce completamente escravizado pelo pecado. E sem uma ação divina, ele não tem como se libertar dessa condição. Então, o arminiano, ele defende sim a total depravação. E aí esse termo é um termo que costuma assustar algumas pessoas, né?
porque fala, caramba, total depravação, então todo mundo é um monstro. Mas o termo não está falando de total no sentido de intensidade, e sim no sentido de abrangência. Então, essa depravação ela é total não porque nós somos todos uns monstros, não. Ela é total no sentido de que ela abrange todas as áreas da vida do homem. Então, não há nenhuma área da nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado original, que não tenha sido afetada pela queda. Nesse sentido que a depravação é total. A gente muitas vezes tem uma ilusão de que a queda só afetou a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual. Mas não, ele afetou a nossa vida espiritual, ele afetou a nossa vida social, ele afetou a nossa vida cultural, ele afetou todas as áreas da vida do homem. Então, os arminianos também defendem a ideia de depravação total. E o quinto ponto, que é o S, segurança em Cristo, né? Ou seja, uma vez que eu creio, enquanto eu estiver em Cristo, eu estou seguro. Enquanto eu permanecer crendo, enquanto eu permanecer em Cristo, eu estou seguro. Uma vez que eu abandono a minha fé, eu posso sim apostatar e perder a salvação. Então, o arminianismo basicamente está ancorado, vamos dizer assim, nesses 5 pontos. Tá? É basicamente isso. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa segunda pergunta. Você falou aí sobre a questão da depravação total, né, ou total depravação, né? E é muito interessante que a gente vê muitos calvinistas, é muito comum, né, acusando o arminianismo de pelagiano ou semi-pelagiano. Muitas vezes ele fala que, muitas vezes não é no discurso do arminiano, mas é a implicação lógica da fé do arminiano culmina no pelagianismo e no semi-pelagianismo, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Os arminianos, então, creem ou não creem na depravação total? Por que eles são diferentes de pelagiano ou semi-pelagiano, se é que são, né? E o que significa pelagiano e semi-pelagiano também, né? Porque é importante que as pessoas entendam. Sim. Sim, vamos lá. Inclusive, é muito bom você abrir esse espaço aqui, porque essa é uma coisa que vem sendo muito repetida, inclusive, por teólogos importantes do calvinismo no Brasil. Né? Se você pega os teólogos internacionais, pelo menos os mais acadêmicos, eles costumam ser mais honestos nesse ponto. Tá? Os teólogos do Brasil, infelizmente, boa parte, pelo menos dos que têm uma projeção maior, tendem a acusar os arminianos de serem semi-pelagianos. Mas isso não condiz com a realidade, eu vou explicar o porquê agora. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou explicar o que é pelagianismo, o que é semi-pelagianismo, e depois eu digo como eles se diferem do arminianismo. Então, vamos entender primeiro o que é pelagianismo. Pelagianismo é um sistema doutrinário que surgiu de um teólogo chamado Pelágio, que foi contemporâneo de Agostinho. E o que o Pelágio defendia? O Pelágio defendia basicamente o seguinte: segundo ele, quando Deus criava um novo homem, quando uma nova alma era criada e uma pessoa nascia, essa pessoa nascia pura. Ele defendia que o pecado de Adão afetou só o próprio Adão e não o restante da humanidade. Então, para Pelágio, todo homem que nascia, nascia puro. E cabia a esse homem optar ou não pela sua salvação. Dependendo de como ele vivesse a vida, porque para o Pelágio era possível viver uma vida sem pecado por esforço próprio, esse homem ele poderia ser salvo sem precisar de uma intervenção divina. Porque para ele, repito, Desculpa. o homem não nasce num estado pecaminoso. Então, no que o pelagianismo vai culminar no final das contas? Ele vai defender a salvação pelas obras. Porque uma vez que você não precisa da graça, você está sendo salvo pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos. Tá? E aí o Pelágio vai ter uma controvérsia muito grande com Agostinho. Agostinho vai para o outro extremo, porque ele vai defender o seguinte: não, o homem não tem mérito nenhum e não há nada que ele possa fazer para se salvar. Deus é que faz tudo. Cabe ao homem apenas torcer para ser ou não ser um eleito. Que é de onde vai vir, então, mais tarde, o pensamento que hoje nós conhecemos como teologia calvinista. Pelágio vai ter essa disputa com Agostinho,
e vai, então, ser declarado herege e tudo mais, enfim. Então, esse é o pelagianismo. Ok. O semi-pelagianismo é interessante porque, primeiro, que o próprio termo semi-pelagianismo já está um pouco equivocado. Em que sentido? Os semi-pelagianos não eram seguidores de Pelágio. Eles, na verdade, eram seguidores de Agostinho, que não concordavam com algumas das ideias extremas de Agostinho. Então, o semi-pelagianismo, na verdade, deveria se chamar semi-agostinianismo. O que o semi-pelagiano defende? O semi-pelagiano defende o seguinte: olha, o pecado de Adão afetou, sim, todos nós, mas não afetou totalmente, afetou apenas parcialmente. Então, para o semi-pelagiano, o homem precisa, sim, de Deus para a sua salvação, porém, o homem tem a capacidade de dar o primeiro passo em direção à salvação. E cabe a Deus apenas ir lá e concluir essa obra. Mas para o semi-pelagiano, quem dá o primeiro passo é o homem, e não Deus. Porque o homem teria, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, ele teria condições de, por si mesmo, dar o primeiro passo em direção a Deus. E é aí que nasce a grande confusão. Porque se você pega boa parte das igrejas brasileiras, que não tem um preparo teológico tão interessante, você vai ver que esse discurso é muito comum nas igrejas, né? Um jargão que a gente ouve muito é o pregador, na hora do apelo, falar assim: dá um passo para Jesus, que Jesus vai dar um passo para você, né? Então, isso fez com que a igreja brasileira ficasse muito entranhada de semi-pelagiano. Isso é uma coisa que vem diminuindo agora, porque a teologia arminiana vem sendo muito mais divulgada depois de um esforço nosso de anos. Finalmente a gente conseguiu trazer obras de referência para o Brasil, traduzir obras de referência para o Brasil. Conseguimos também bons autores brasileiros produzindo teologia arminiana de qualidade aqui, mas isso foi a duras penas. Como eu te falei, eu comecei em 2004. Em 2004, para a gente encontrar material sobre arminianismo, a gente tinha que pegar em inglês e traduzir. O Google Tradutor, na época, não funcionava bem como funciona hoje. Então, assim, era muito difícil de você conseguir material bom sobre arminianismo em português. Até que o Paulo César Antunes abriu lá o site, né, que todo mundo que é dessa época conhece, que é o arminianismo.com. Hoje, infelizmente, está fora do ar esse site, mas foi a escola de todos nós, porque o Paulo César ele tinha conhecimento de inglês, então ele traduziu muito artigo, traduziu muita coisa. Tinha um fórum excelente nesse site também, de debate. Muitos calvinistas iam lá discutir com a gente. Então a gente começou a estudar o arminianismo meio que na marra, porque não tinha material. Hoje em dia a gente já tem, então o semi-pelagianismo ele vem perdendo força, cada vez mais pessoas vêm condenando esse semi-pelagianismo. O principal expoente do semi-pelagianismo na época que ele surgiu era um monge chamado João Cassiano, que era justamente daquela turma de dissidentes do Agostinho. Então, o semi-pelagianismo defende basicamente isso. O pecado afetou a todos, mas o homem tem como dar o primeiro passo. Por que o arminianismo não é pelagiano e nem semi-pelagiano? Porque para o arminiano, o primeiro passo é dado por Deus quando derrama da sua graça preveniente sobre o homem e quando envia o seu filho para morrer na cruz por toda a humanidade. Sem essas duas coisas, não haveria possibilidade de dizer sim ao Evangelho. Logo, ainda que eu diga sim, eu não estou dando o primeiro passo, porque o primeiro passo já foi dado. Eu não tenho como dizer que a salvação no arminianismo é um mérito do homem, de maneira nenhuma. Porque se não fosse a ação anterior de Deus, se não fosse a ação preveniente de Deus, eu jamais teria como dizer sim. Então, por isso, arminianismo, pelagianismo e semi-pelagianismo são totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa terceira pergunta.
É, Então, no arminianismo, a iniciativa da salvação parte do homem ou não? Deixa um pouquinho mais claro para a gente aí. Então, como eu disse, a ordem é a seguinte: Deus envia o seu filho para morrer na cruz por todos os homens e por cada um deles, e a partir do momento que Cristo morre, Deus providencia a graça para que o homem agora possa ter o seu arbítrio liberto e dizer sim ou não ao Evangelho. Logo, não só o primeiro, como o segundo passo são dados por Deus. Cabe ao homem optar se ele vai dar o terceiro passo ou não. Então, não tem como a gente dizer que a iniciativa parte do homem no arminianismo. Né? E aí, eu diria até que não há participação quase nenhuma do homem. O que o homem faz é simplesmente aceitar ou não algo que já vem pronto para ele. Não há nenhum esforço humano no arminianismo, porque o homem não tem mérito nenhum. Né? É até uma figura que a gente usa sempre, um exemplo que a gente dá. Se você é um mendigo, está na beira da rua, e alguém vem e te oferece um pão, não há mérito nenhum seu em aceitar aquele pão. O mérito é totalmente de quem te deu. Você só aceitou. Então, na visão arminiana, todo o mérito da salvação pertence a Deus. Não há, perdão, não há nenhum mérito humano na salvação sob o ponto de vista arminiano, de forma alguma. Tudo vem de Deus. Por isso que muitos arminianos não gostam quando dizem que o arminianismo é uma visão sinergista, onde o homem coopera com Deus. Não. Para esses arminianos, o arminianismo também é uma visão monergista, ou seja, Deus faz tudo sozinho. Cabe ao homem apenas aceitar ou não. Eu sou uma dessas pessoas que não gosta muito de ser chamado de sinergista, porque dá a impressão de que Deus e o homem têm um papel equivalente, e não tem. O papel de Deus é muito mais importante do que o do homem no processo de salvação. Muito bom, muito bom. Quarta pergunta. Essa parte aí foi muito legal porque uma vez eu falei, tava conversando com minha noiva, né, sobre isso, né? Falei, pô, cara, eu não gosto muito do termo sinergista, né? Exatamente por causa disso, né? Mas é muito comum você ver nos livros, literaturas arminianas falando que eles são Sim. sinergistas, que somos sinergistas. Eu tenho alguns amigos que são autores, né, que têm obras publicadas de arminianismo, e a gente tem assim grupos, né, de WhatsApp, até no próprio Facebook mesmo, grupos fechados, e esse assunto sempre dá pano para manga, sempre divide muito a galera. E, na verdade, eu sou minoria, tá? Eu que defendo essa posição de que o arminianismo é monergista, eu sou minoria. Comigo deve ter mais uns 2 ou 3 só contra 10 que defendem a posição de que o arminianismo é sinergista. Pô, os caras sabem muito mais que eu, mas eu insisto lá na minha posição. Aí eu falei com ela isso, né? Falei, cara, eu sou arminiano monergista. Aí ela riu, a gente brincou e tal. Ela falou, só você, né? Monergista. Eu tô, Então você tá comigo então, só você então. tô nesse time também. Tô no teu time. Aí, vamos para a próxima pergunta. Eu não ia falar, mas não aguentei. Ela tá vendo? Aguentou. Agora você vai falar para sempre isso com ela, né? Ah, eu não aguentei. Vamos para a próxima. Quando a gente começa a se aprofundar um pouco, né? Tanto no semana passada eu fiz a questão de fazer uma pergunta sobre isso também pro Tourinho, né? Eu perguntei a diferença de calvinismo infralapsariano e supralapsariano, porque quando você começa a estudar calvinismo, logo você vê essa divisão e tudo mais e tal. E eu acho que é interessante as pessoas verem que a gente fala do arminianismo de uma forma geral, né? Mas sempre tem subdivisões, né? Sempre em qualquer tipo de visões, né, de visão teológica e qualquer área, né, não só teológica, mas sempre vai, conforme você vai adentrando, vai aprofundando, sempre vai tendo essas divisões, né. Eu queria, assim, primeiro... Não existe uma doutrina monolítica, né? Você não tem assim, o calvinismo é isso aqui Sim. fechado, o arminianismo é isso aqui fechado. Não tem. Dentro dos calvinistas e dentro dos arminianos, existem questões divergentes. Existem questões menores que dividem os grupos. Isso é normal e isso, inclusive, é muito saudável.
A gente concorda nos pontos principais, que são aqueles 5 que eu mencionei lá atrás, mas nos desdobramentos deles a gente tem discussões e isso é ótimo. Exatamente. Então, eu quis trazer uma pergunta, né? Porque, assim, foi a primeira divisão, né? Arminiana talvez seja maior, né? Eu, pelo menos, quando comecei a estudar, eu tive dificuldade de achar material que explique bem essa diferença, né? Então, eu queria que você trabalhasse um pouco isso, né? A diferença do arminianismo clássico e do arminianismo wesleyano. Ok. Então, esse é um exemplo do que a gente estava falando anteriormente, né? Tanto os clássicos quanto os wesleyanos são arminianos, mas existem desdobramentos em que eles discordam, tá? Existem muitos desdobramentos de ordem prática, mas eu vou focar em 2 que são mais importantes e que um, na verdade, já caiu, tá? Então, de todos os que eu falo, de todos os 2 que eu vou falar, só um é uma divergência real. Então, vamos lá, vamos começar pelo que caiu, tá? Até alguns anos atrás, o que nós acreditávamos? E justamente por aquilo que eu te falei, da questão da escassez de material, tá? Nós acreditávamos que havia a seguinte diferença: os arminianos wesleyanos acreditavam na possibilidade da perda de salvação, tá? Então, para os wesleyanos, isso era ponto pacífico. O homem pode perder a sua salvação. E os arminianos clássicos deixavam isso em aberto, porque o que se pensava é que Armínio não tinha respondido sobre isso. Então, alguns acreditavam que sim, outros acreditavam que não, mas não havia um posicionamento oficial, vamos dizer assim, do próprio Armínio em relação a isso. Porém, com a tradução das obras de Armínio e também com a contribuição de alguns teólogos muito importantes internacionais, como Keith Staglin, por exemplo, que é um dos maiores especialistas em arminianismo do mundo, a gente chegou à conclusão de que Armínio defendia sim a possibilidade da perda de salvação. Então, essa primeira diferença caiu. Não tem mais. Os arminianos são unânimes na possibilidade da perda de salvação. Então, é a questão daquele ponto lá, da segurança em Cristo. Eu estou seguro enquanto eu estou em Cristo. O que não significa que eu não possa ser arminiano e defender que o homem não tem como perder a sua salvação. Eu posso defender isso. Eu vou ser o que a gente chama de arminiano de 4 pontos. Ou seja, dos 5 pontos, um eu sou contrário, eu não acredito. Então eu vou ser arminiano de 4 pontos, que inclusive é uma das posições majoritárias na Igreja Batista, né, a qual você faz parte. Então, eu posso ser arminiano e não acreditar nisso. Eu, particularmente, acredito. Eu sou arminiano por sangue mesmo, de 5 pontos. Mas nem todos são, ok. Mas esse não é uma divergência. Qual é a principal divergência, então, entre arminianos clássicos e arminianos wesleyanos? Tá? E aí, entenda, quando eu falo de arminianos clássicos, eu estou falando daqueles que defendem o arminianismo de Armínio mesmo. E quando eu falo de arminianos wesleyanos, eu estou falando daqueles que defendem o arminianismo sob o ponto de vista de John Wesley, que foi o teólogo, depois de Armínio, foi o teólogo mais importante a defender a mesma posição, né? A questão do arbítrio liberto e tudo mais. No que eles divergem? Qual é a principal divergência? A principal divergência está na questão da graça preveniente. Por quê? Os arminianos clássicos defendem o seguinte: o homem nasce totalmente depravado e a graça preveniente precisa agir sobre ele para libertar o seu arbítrio. Para o arminiano clássico, essa graça preveniente começa a agir a partir do momento que o homem ouve a pregação do evangelho. Então, enquanto eu não ouço a pregação do evangelho, eu não tenho graça preveniente sobre mim. A partir do momento que a pregação do evangelho chega, essa graça é ativada e o meu arbítrio é liberto. E agora eu posso ou não aceitar a Cristo. Os arminianos wesleyanos pensam diferente. Para eles, todo homem já nasce com a graça preveniente. E o que a pregação faz é só reforçar essa graça. Mas eles acreditam que todo homem já nasce
com uma fagulha da graça preveniente. Então, basicamente, essa é a principal diferença entre os dois grupos. Muito bom. A quinta pergunta é... Vou fazer uma pergunta aqui, só por curiosidade. Se não quiser responder, não precisa responder não, tá bom? Você defende qual? O Sim. arminianismo clássico ou o arminianismo wesleyano? Então, eu vario muito entre as duas. Depende do dia. Mas hoje em dia eu sou bem mais wesleyano. Bem mais wesleyano, acho. Hoje eu sou mais wesleyano porque eu enxergo na visão de que a graça preveniente nasce com o homem uma possibilidade muito mais inclusivista, no sentido de que a pessoa pode ser salva sem necessariamente ouvir a pregação do evangelho, né? Tem a ver com aqueles textos de Paulo, principalmente em Romanos capítulo 1 e 2, né? As maneiras como Deus pode se revelar. Então, aí a gente teria que fazer um bate-papo só sobre isso. Mas, basicamente, é por conta dessa questão que eu hoje tenho uma tendência mais wesleyana. Show de bola. Luiz se manifestou aqui, ó. Ela falou aqui, ó. Achei que Tiago fosse o único arminiano monergista mesmo. Aí, kkkk. Mas vou continuar zoando mesmo assim. Tá certo, não vai perder a oportunidade. Vamos para a quinta pergunta, então. Os arminianos Vamos lá. acreditam que Cristo morreu por todas as pessoas, não é isso? Aí a pergunta Sim. é a seguinte: se Cristo morreu por todas as pessoas, não deveria todo mundo ser salvo? Por que todos não são salvos? Veja bem, você não pode confundir uma ação com a consequência dessa ação. Cristo morre por todos os homens para providenciar salvação a todos os homens. E ele providenciou. Só que ele mesmo impôs um critério para que essa salvação fosse aplicada. E qual é o critério? O critério é crer. Então, ele morreu por todos os homens e providenciou salvação para todos os homens. Ela está disponível para qualquer um. Basta que a pessoa creia. Então, não tem como eu crer e alguém dizer para mim assim: por mais que você creia, você não pode ser salvo porque Cristo não morreu por você. Não tem como. Qualquer um que crer pode ser salvo, porque ele morreu por todos os homens e por cada um deles. Então, a salvação, ela é a expiação, a morte de Cristo, ela é provisional, ela providencia a salvação. Mas o que torna essa salvação efetiva é a fé. Eu preciso crer para ser salvo. Então, se ele morreu por todos os homens e só um homem crer, de toda a humanidade, se só um crer, o objetivo está cumprido. Por quê? O que importa não é quantos creem, e sim quantos têm a possibilidade de crer por meio do sacrifício dele. E aí é que entra a expiação. Ela vem para dar essa possibilidade. Ser salvo ou não é uma consequência, mas não é a ação em si. Entende? Sim. Então, você não pode confundir o diagnóstico com o tratamento. São duas coisas diferentes. Né? Às vezes, uma pessoa descobre, por exemplo, que está com câncer. Vamos usar esse exemplo. E aí ela descobre muito cedo, dá tempo dela fazer o tratamento e ela fica curada. E aí você diz assim, ela só conseguiu ficar curada porque ela teve o diagnóstico muito cedo. Mas não foi o que fez ela ser curada, não foi o diagnóstico, foi o tratamento. Então a gente não pode confundir a causa com a consequência. Não pode confundir a ação com a consequência. A mesma coisa vale para a expiação. Muito bom. Depois, outra pergunta ainda nessa mesma linha da expiação ilimitada, né? Eles falam assim, né? Uma objeção muito comum, né? Que eles falam assim, ó, se Cristo morreu por todos, então ele não morreu por ninguém efetivamente? Você poderia falar sobre isso? Então, é justamente o que eu falei. O problema aí é o efetivamente. Por quê? Ele morreu por todos e ele morreu por todos para providenciar salvação por todos. Se eu e você hoje podemos crer, ser salvos, é porque ele morreu por todos. Só que aí eles querem pegar a causa e transformar na consequência. O que eles tentam dizer?
Se Cristo morreu por todos, todos têm que ser salvos. Mas em nenhum momento da Bíblia diz que a morte de Cristo salva sem a fé. Não há isso na Bíblia. Assim como também não há na Bíblia nenhum texto que diga que a fé é uma consequência direta da morte de Cristo. Não há nenhum texto que diga assim, se Cristo morreu por mim, eu vou crer. Não existe esse texto. Porque uma coisa não está ligada à outra. Ele morre para providenciar. Agora, se eu vou crer ou não, é outra história. Se eu não crer, isso não quer dizer que ele não morreu por mim. Por quê? Porque a salvação está disponível. Eu é que não criei. Inclusive, existe um texto de Romanos que diz que Cristo morreu pelos ímpios. Se ele morreu pelos ímpios, quer dizer que ele morreu também por quem não vai crer. O texto da carta de João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, João está escrevendo para a igreja, nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Então ele é a propiciação pelo pecado de todas as pessoas, inclusive daquelas que não creem. Só que por elas não creem, elas não vão receber o efeito final, que é a salvação. Elas vão ter apenas o efeito provisional. Ele providenciou, está à disposição. Mas uma vez que você não crê, você não usufrui. É a mesma coisa. Uma pessoa tem... Eu posso pagar o plano de saúde para mim a vida toda e nunca ir ao médico. Mas ele está lá. Só que eu não estou usando. Então, a possibilidade da salvação está disponível para todo mundo. Mas eu preciso crer para poder usufruir dela. Muito bom. Bom, vamos para a próxima pergunta. Agora vamos falar sobre textos do Armínio diretamente, né? O que ele quis dizer com algumas passagens, né? Então, o Armínio vai dizer no livro... Está disponível esse texto no livro As Obras de Armínio, da CPAD, volume 1, na página 283 e 284 da versão digital. Diz assim o texto: ó, junto com a providência divina, coloca em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Isso que Armínio diz, né? Que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Então, nos baseando nisso, a pergunta é o seguinte: como se explica na visão arminiana o fato de algo estar contra a vontade de Deus e estar também a favor da vontade de Deus? Não se explica, porque os arminianos não defendem que algo está contra e a favor da vontade de Deus. Na verdade, o que acontece, essa pergunta ela é um pouco capciosa, porque a vontade de Deus, quando a gente está falando de vontade de Deus, a gente precisa entender que existem duas concepções diferentes. A vontade de Deus ela se manifesta de duas formas. Então você tem o que a gente chama de vontade diretiva de Deus, e é quando Deus direciona. Então Deus diz, faça isso porque é minha vontade. E aí acontece aquilo. E você tem a vontade permissiva de Deus, que é aquilo que ele não determinou, mas ele permite que aconteça. Então, quando o Armínio diz que não acontece nada fora da vontade de Deus, isso engloba as duas. Então, tem coisas que acontecem porque é da vontade diretiva de Deus, Deus quis que fosse assim, e tem coisas que acontecem porque Deus permitiu que fossem assim. Não quer dizer necessariamente que ele determinou, mas ele permite que seja dessa forma. Então não existe nada contrário à vontade de Deus acontecendo. Podem existir coisas que não são da vontade diretiva, mas só acontece porque ele permite. É aquele texto, não cai uma folha da árvore, né? aquele ditado famoso, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não quer dizer que Deus fica o tempo todo assim, agora vai cair aquela folha ali, eu estou determinando. Não, ele permite, as coisas acontecem naturalmente. Né? A gente não está defendendo que o universo é automático, funciona no piloto automático. Não, mas o que eu estou dizendo é que existem coisas que Deus determina e existem coisas que ele permite. Então é importante a gente entender essas duas esferas, vamos dizer assim, da vontade de Deus. Portanto, não há
essa coisa de ter coisa que é a favor e contra a vontade de Deus. Muito bom. Para a próxima. Ah, em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, vai dizer o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse é o texto de 1 João 5, 14 e 15. Então, segundo o texto, né, tudo que pedimos de acordo com a vontade de Deus, ele atende. Se é da vontade de Deus salvar a todos sem exceção, por que então muitas pessoas irão para o inferno? É impossível a Deus salvar a todos? Se é possível a Deus salvar a todos, então por que ele não atende a nossa petição a orar pela salvação do mundo? É plenamente possível a Deus salvar a todos. Deus pode fazer todas as coisas. Tudo que ele quiser, ele pode fazer. Agora, por que ele não salva todo mundo? Na verdade, quando ele diz que quer salvar a todos os homens, se você for levar isso às últimas consequências, ele já cumpriu a vontade dele. Porque Cristo morreu para providenciar a salvação para todos os homens. Então a vontade de Deus se cumpriu. Porque se ele quer salvar a todos os homens, a salvação está disponível a todos os homens. Por outro lado, lembra da minha resposta anterior, ele permite que o homem tenha a possibilidade de rejeitar. Então, Deus não está frustrado, a vontade dele não está frustrada. Alguns homens não são salvos porque eles não querem, mas a salvação está disponível a todos os homens, porque Deus deseja salvar a todos os homens e providenciou a salvação a todos os homens. Então a vontade dele não foi frustrada. A salvação está disponível para todos os homens. Cabe ao homem querer ou não. E o homem só tem essa opção de querer ou não porque Deus permitiu. Então, mesmo que eu não aceite, eu estou dentro da vontade de Deus. A questão é encaixar se eu estou dentro da vontade diretiva ou da vontade permissiva. Não sei se deu para entender bem. Creio que sim, creio que sim. Pelo menos para mim deu para entender bem. Se alguém tiver com alguma dúvida aí e tudo mais, pode ficar à vontade para se manifestar nos comentários, tá? Questão 8. Dado que os arminianos reprovam Calvino por dizer que a queda foi da vontade de Deus, como explicar então a citação de Armínio, que também ensina que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus, mesmo que seja contra essa vontade? Então, é a mesma questão. A gente não condena Calvino por ele dizer que a queda foi da vontade de Deus. A gente condena porque ele diz que a queda foi determinada por Deus. E aí é que está. Você não pode dizer que a queda é um produto da vontade diretiva de Deus. Ou seja, Deus que ordenou a queda. Porque se você disser isso, você está dizendo que Deus é o autor do pecado. Porque se eu digo que Deus determinou que o homem ia pecar, o que eu estou dizendo é o seguinte: Deus, então, fez uma espécie de farsa no Jardim do Éden. Porque ele falou para Adão, ó, tá tudo aqui, mas você não pode comer daquela árvore ali. Mas, ao mesmo tempo, eu determino que você vai comer. Não faz sentido. Então, o que acontece é o seguinte: Deus tem a sua vontade, mas ele permitiu a sua vontade permissiva de que o homem caísse no Éden, em Adão, que o homem caísse. Ele permitiu, não quer dizer que ele determinou. Essa visão de que só acontece o que Deus determina é uma visão bastante reducionista de quem Deus é, porque dá a impressão de que Deus só sabe o que ele determina. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus onisciente, que sabe o que ele determina e o que ele não determina também. O que ele permite, ele também sabe. Inclusive, nós arminianos defendemos que Deus conhece o futuro real e conhece também o que a gente chama de futuro contingente condicional. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer e Deus sabe o que aconteceria se. Então, por exemplo, Deus sabe o que vai acontecer amanhã quando eu acordar. Vamos supor que amanhã eu vá acordar 8 horas da manhã.
Deus sabe como vai ser o meu dia todinho amanhã. Mas Deus também sabe como seria o meu dia se eu acordasse meio-dia. Por quê? Ele conhece o futuro e conhece o futuro contingente. Então, ele conhece o que vai ser e o como seria ser. A gente tem um exemplo disso em Davi. Tem uma ocasião de Davi que ele está indo para uma cidade chamada Keila, que era um povo que ele já havia ajudado muito na luta contra os filisteus, e Davi está fugindo de Saul. E ele pergunta para Deus: Senhor, se eu for para aquela cidade, o povo de Keila vai me trair e me entregar para Saul? E Deus responde para Davi: se você for, eles vão te entregar para Saul. E aí Davi não vai. Então isso significa que Deus sabia que Davi não ia. Deus já sabia, ele sabe tudo. Mas ele também sabia o que aconteceria se Davi fosse. Entende? Então ele conhece tanto o futuro propriamente dito, quanto o futuro contingente. Não há nenhuma possibilidade que escape da presciência de Deus. Só deixa eu ver se eu entendi. E agora me deu, você falando aí, veio uma coisa na cabeça. Se os calvinistas acreditam que Deus sabe de todas as coisas porque ele decretou todas as coisas. Não é isso? Se Deus sabe Sim. todas as coisas, vê se é isso que você está querendo dizer, né? Se Deus sabe todas as coisas porque ele decretou todas as coisas, então ele não poderia saber todos os mundos possíveis, somente o mundo real. Porque ele não decretou os mundos possíveis. É isso que você está querendo dizer? Sim, veja bem, na verdade o que eu estou querendo dizer é que se Deus decretou tudo, nem podem existir mundos possíveis. Entendo. Entende? Porque se ele já decretou, não faria sentido ele dar essa resposta para Davi, se ele já decretou tudo. Se ele já decretou tudo, quando Davi perguntou: Senhor, se eu for para Keila, os inimigos vão me entregar para Saul? Deus poderia responder simplesmente assim: você não vai para Keila, porque eu já determinei. Entendi. Entendeu? Mas observa como ele deixa em aberto. Ele diz para ele sabia que Davi não iria, mas ele faz questão de mostrar que aquela era uma possibilidade que já estava contemplada por ele. Entendeu? Entendi. Interessante, nunca tinha pensado nisso. É. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Qual a importância do entendimento da soteriologia arminiana para o cristão? A importância principal é no sentido de, uma vez que eu entendo o arminianismo e que eu entendo o meu papel no processo de salvação, que é mínimo, por outro lado, eu tenho um senso de responsabilidade muito maior, porque eu não transfiro a minha sorte, vamos dizer assim, totalmente para os ombros de Deus. Ainda que eu saiba que eu sou dependente dele. Por isso que tem o ponto lá, segurança em Cristo. Eu sei que eu sou totalmente dependente dele, mas eu também tenho consciência do tamanho da minha responsabilidade. Eu sei que eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E é por isso que, se eu me desviar do caminho, eu vou ser condenado ao inferno. Porque Deus me deu todos os meios para que eu pudesse optar, para que eu pudesse fazer uma escolha. E se eu escolho o caminho errado, o culpado disso, o exclusivo culpado disso sou eu, e não Deus. Então, a doutrina arminiana, ela tem um papel fundamental no sentido de que eu compreenda a minha responsabilidade enquanto servo de Deus. Muito bom. Estamos já chegando ao fim. Se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu só queria levantar mais um ponto, se você me permite, que eu estava vendo esses dias, e eu vejo muito isso, né? Tipo, quando pergunta assim, você é arminiano ou calvinista? Né? E geralmente eu vejo, né, as pessoas falando assim, o calvinista, reduzindo a coisa da seguinte forma: o calvinista acredita que em predestinação, o arminiano acredita em livre-arbítrio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, por exemplo, predestinação é uma palavra que tem na Bíblia, né? Porque antes conheceu, predestinou. Então, assim, como que ele fala assim, eu não sou calvinista porque eu não acredito em predeterminação. O arminiano também acredita em predestinação
porque tem na Bíblia, não é isso? Queria que você explicasse isso. A gente pode reduzir dessa forma, o calvinismo em predestinação, o arminiano em livre-arbítrio, como que funciona isso? De maneira nenhuma. Vamos começar pelos calvinistas. Os calvinistas também acreditam em uma certa liberdade. Tá? Eles não acreditam em livre-arbítrio, nem nós acreditamos em arbítrio liberto, mas os arminianos, os calvinistas creem no que eles chamam de livre agência. Ou seja, há uma certa margem que Deus dá de liberdade para o homem. Tá? Esse é o pensamento calvinista. Então, dizer que calvinismo só crê em predestinação está errado. E arminianos também creem em predestinação. O que os arminianos não creem é numa predestinação fatalista, numa predestinação que Deus olha e diz assim: você está salvo, você não está. Você está salvo, você não está porque eu quero. Não. Como eu disse, nós cremos na eleição condicional. Então, Deus olhou da eternidade e viu quem creria. Com base nisso, ele elegeu. E o que é a predestinação? A predestinação é o que está destinado para aqueles que foram eleitos. Então, a predestinação é uma consequência da eleição. Então, eu sou predestinado, se eu for eleito, eu sou predestinado. Além disso, existe uma outra questão, que é a questão da eleição corporativa. Ou seja, Deus elegeu a igreja. Ponto final. A igreja está predestinada a ir para o céu. Ponto final. Isso ninguém discute. A igreja está predestinada a ser salva. A questão é se eu vou fazer parte da igreja ou não. É se eu vou escolher fazer parte da igreja ou não. A igreja vai ser salva. A noiva vai ser salva. Ela está predestinada. A questão é se eu vou optar por fazer parte ou não dessa salvação. Então, a predestinação no arminianismo existe. Ela só não é uma predestinação fatalista. Muito bom. Vamos, então, fechar com algumas recomendações, né? De literatura, ou, não sei, de alguma coisa na internet, enfim, algumas recomendações para quem quer conhecer mais sobre o arminianismo. Legal, vamos lá. Então, eu vou começar com indicações da internet. Tá? Você tem vários sites que falam sobre isso, sobre teologia arminiana. Talvez o site hoje que eu mais recomende seja o site deusamouomundo.com.br. É um site que tem muitos artigos traduzidos. Né? O arminianismo.com, que era o grande portal, não está no ar. A gente teve alguns problemas com domínio e tudo mais. No momento ele não está no ar. Mas o Deus Amou o Mundo está no ar. Nas redes sociais, você tem no Facebook, principalmente, um grupo chamado Arminianismo. Inclusive, esse grupo fui eu que criei. Hoje ele já está com quase 10 mil pessoas. Né? E se você entrar lá, muita coisa, praticamente tudo sobre esse assunto, a gente já falou lá. Só se surgiu uma coisa muito nova. Mas assim, se você entrar lá na busca e digitar o que você quer saber, você vai encontrar algum tópico sobre isso, com certeza. Tá? Então também é uma excelente fonte de pesquisa. Agora, vamos para os livros. Tá? E eu trouxe aqui alguns livros por ordem de preço, de abrangência, e que eu acho interessante. Então, eu vou começar indicando assim: você nunca estudou nada sobre arminianismo. Por onde que você deve começar? Alcino, eu não sei, eu quero aprender arminianismo do zero. Qual é o primeiro livro que eu tenho que comprar? Eu vou indicar 2 e você escolhe um deles. Tá? O primeiro livro que eu quero indicar é esse aqui, ó. O que é Teologia Arminiana? Esse livrinho aqui, da editora Reflexão, ele é pequenininho. É um livrinho de bolso, quase. Escrito pelo Wellington Mariano. Ele, na verdade, é o primeiro livro de uma coleção chamada Coleção Arminianismo. É uma coleção com vários livrinhos desses. Esse é o primeiro, o que é arminianismo, esse é o primeiro. E aí depois você tem outros 5 livros, cada um sobre um ponto do arminianismo. E você depois tem mais um livro sobre pelagianismo e semi-pelagianismo. São todos livrinhos pequenos. Por que eu recomendo esse aqui? Se você puder comprar a coleção toda, ótimo.
não são livros tão caros. Mas se você só puder comprar um, compre esse aqui, porque esse aqui ele tem um resumão geral de tudo. Entendeu? Se você puder comprar todos, é claro que os outros, cada um vai ser mais profundo no seu tema do que esse aqui. Mas se você quer um com uma visão geral, eu te recomendo esse aqui, para começar. Tá? Nunca li nada, esse aqui. Ok? Editora Reflexão. Uma segunda opção para quem não leu nada é esse aqui, ó. Arminianismo Puro e Simples, do pastor Jamierson Oliveira, publicado pela CPAD. Também é um livro fininho, ó, tá vendo aqui? Fininho, mas também muito abrangente. Então aqui ele vai te dar uma introdução a respeito de cada um dos pontos do arminianismo e vai também tratar de alguns textos que os calvinistas gostam de usar para atacar a doutrina arminiana, e ele vai explicar como esses textos devem ser interpretados. Como eu disse, é uma coisa bem básica. Esse livro aqui custa menos de R$20, né? Pelo menos custava, não sei agora. Custava menos de R$20. Né? Mas acredito que não seja muito mais que isso, até pela quantidade de páginas. Deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Tem 112 páginas. É um livro pequeno. E se você ver aqui, ó, ele tem uma letra até grande, ó. Dá para ver aí a letra dele? Dá, né? Dá sim. Aqui, ó, tô olhando aqui agora na internet, Então, aqui, ó, assim, R$19 na Amazon. tá R$19, olha só. Se você for assinante do Amazon Prime, o frete ainda é grátis. Então, assim, nunca li nada sobre arminianismo. Esses dois livros, tá? Ou um ou outro. Não precisa comprar os dois. Compre esse aqui se você quiser investir na coleção, tá? Agora, eu quero saber só o básico e não quero saber mais nada. Eu quero comprar um livro só. Compra esse aqui, vai resolver. Eu acho muito difícil, depois que você lê esse ou esse, você não querer comprar outro, tá? Porque são dois livros que, apesar de serem muito bons, vão te deixar com um gostinho de quero mais. Você vai ver que você vai precisar estudar mais, tá? E aí agora, caso você já tenha um bom conhecimento sobre arminianismo, você já leu esses dois livros, já entendeu bem, você já entendeu bem tudo que eu falei aqui hoje, aí agora eu quero me aprofundar em arminianismo. Qual livro eu compro? Aí você vai comprar esse livro aqui, ó. Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel, também publicado pela CPAD. Esse é um livro um pouco mais caro, mas olha a grossura dele, ó, olha a diferença. E aí, esse aqui, deixa eu ver quantas páginas tem, só um minuto. Esse aqui, é porque ele tem orelha, aí tá ruim de ver a quantidade de páginas. Deixa eu ver aqui. Esse tem 621 páginas. E o que o Silas Daniel fez aqui? Ele dividiu o livro em 3 grandes seções. A primeira seção, História. Ele vai tratar da história do desenvolvimento do pensamento arminiano, desde lá da patrística até os dias atuais. Na segunda sessão, ele vai falar sobre teologia. Então, ele vai explicar todos esses pontos que eu falei aqui de forma bem aprofundada. E na terceira sessão, ele vai falar sobre exegese. Então, ele vai pegar textos que são importantes para os arminianos ou que são usados pelos calvinistas e vai dizer como esses textos devem ser interpretados. Então, é uma obra que realmente vale muito a pena. Inclusive, não sei se quem está acompanhando essa live já é inscrito no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Alcino Júnior. Essa semana eu vou lançar uma resenha desse livro no meu canal. Tá? Não sei se eu vou conseguir publicar amanhã ou quinta. Enfim, até sábado vai sair a resenha desse livro lá no meu canal. Tá? Então, assim, esse aqui talvez seja o melhor livro que a gente tem sobre arminianismo em português em matéria de abrangência. Se você quiser comprar livros sobre temas específicos do arminianismo, você vai achar livros mais aprofundados. Mas se você quer um livro só que seja aprofundado em tudo, eu recomendo esse aqui. Tá? Como eu disse, é um investimento um pouco mais alto, mas é um livro
Se você, por exemplo, precisa dar uma aula sobre arminianismo, aqui você vai dar uma senhora aula, tá? Você estuda por esse livro aqui, você vai ficar tranquilo para dar a sua aula. E, por último, eu quero indicar um livro sobre um tema que é pouco falado, que é o seguinte: muita gente fala sobre teologia arminiana e tudo mais, mas pouca gente fala sobre a vida de Armínio, que é o teólogo que sistematizou o arminianismo. Então, eu quero indicar um livro que trata sobre a vida de Armínio, uma biografia do Armínio, que é esse aqui, ó, Armínio, um estudo da reforma na Holanda, escrita pelo Carl Benz, que é tido, editora Reflexão. Tá? O Carl Benz é tido como um dos mais importantes biógrafos da história de Armínio. Tá? Vocês podem ver também que é um livro também, é um calhamaçozinho, né? Bem grosso. Deixa eu ver aqui a quantidade de páginas para vocês. Esse aqui tem 448 páginas, tá? Contando a história da vida de Armínio. E por que eu recomendo esse livro? Porque você vai descobrir que, além de um grande teólogo, Armínio foi um grande servo de Deus, que perdeu a família toda muito cedo e, mesmo assim, decidiu servir a Cristo com seu intelecto, com toda a sua capacidade, e se tornou um dos teólogos mais importantes da história da Igreja. Tanto é que a doutrina arminiana é seguida pela maioria esmagadora dos evangelhos. O calvinismo faz muito mais barulho, mas os arminianos são a maioria esmagadora. Então, esse livro também não é um livro barato, tá? Mas é um investimento que vale a pena você fazer. Então, eu acho que essas 4 indicações já são muito boas, né? Eu indiquei 2 livros para você que quer iniciar, indiquei um livro para você que já tem algum conhecimento e quer aprofundar, e um livro sobre a vida de Armínio, para quem quiser se aprofundar também na parte mais pessoal dele, né? Eu acho que essas 4 indicações já são bastante material aí para direcionar o pessoal.